Olá, esse é o Freak TV e hoje é mais um vídeo daquela série onde a gente mostra alguns filmes que foram baseados em histórias reais. Lembrando sempre que o intuito aqui não é dizer se o filme é bom ou ruim, essa conclusão quem vai tirar é você mesmo depois de assistir. O que a gente faz aqui na verdade é mostrar quais são essas histórias que já foram contadas também em livros, filmes, minisséries e tudo mais. Vamos à lista de hoje. O primeiro que vamos falar é The Monster of Mangatiti. Ele conta a história de uma menina chamada Heather, uma jovem de 19 anos que aceita trabalhar como professora particular do filho de um fazendeiro, um local de difícil acesso no vale de Mangatiti. Isso na Nova Zelândia. Ela passa um tempo por lá trabalhando, nada demais acontece por ali, é um local extremamente tranquilo e bem afastado da cidade, cerca de 40 quilômetros de distância, aquele típico lugar onde você acorda com o som dos pássaros cantando e é tão desligado da correria das cidades que você até perde a noção do tempo. Parecia tudo bem até que após um momento de carência, a Heather mantém relações sexuais por uma noite com o fazendeiro, o homem que a contratou, e esse momento mudou todo o rumo da história. A princípio, o homem que demonstrou querer manter um relacionamento entre eles, sempre parecendo gentil, educado e cavalheiro, pelo menos ele se mostrava assim, que inclusive depois desse episódio começou a dizer que ela podia até dividir o quarto com ele, mostrando que tinha interesse em manter realmente essa relação, mas o que acontece em seguida passa a ser uma situação desesperadora. O homem se tornou violento, abusivo, dominador, chegando ao ponto de estuprá-la. Tudo isso é baseado em uma história real, fatos ocorridos com Heather Walsh em 1985, quando ela foi vítima de William Bill Cornelius. Na história real, a vítima foi estuprada repetidamente, chegou a engravidar, chegou a abortar após um violento ataque sexual. As tarefas diárias se transformaram em escravidão, a comida tinha que estar pronta no horário certo, a Heather teve chance de fugir, mas ao mesmo tempo ela tinha uma relação de cuidado com o filho do homem e se sentia presa ao menino, até que finalmente ela fugiu, mas mesmo assim ela passou anos calada, com medo das ameaças do antigo chefe, e somente em 2008 ela revelou a verdade. Anos depois, ela já tinha se casado, já tinha filhos, e só depois que o marido faleceu que ela foi à polícia contar tudo. Quando essa história veio a público, outras vítimas se apresentaram, aumentando a acusação contra o Cornelius. O segundo filme de hoje é chamado Absurda. Ele é baseado na autobiografia da escritora argentina Cielo Latini, que na época, nos anos 90, era uma adolescente de classe média alta que vivia em La Plata. No início da internet, na época dos anos 90, tinha lá os sites de bate-papo, e ela entrou em uma dessas salas de papo online, onde ela conheceu um rapaz com quem ela conversou durante um tempo, até que decidiu encontrá-lo pessoalmente. Esse rapaz se chamava Alejo. Esse encontro seria inclusive em grupo, em um local público, porque tinha mais gente, que eles conversavam ali na internet, eles formavam um grupo, e esse grupo decidiu se reunir, se encontrando pela primeira vez. Somente depois disso, os dois marcaram um encontro a sós e acabaram se envolvendo amorosamente. Mas aí uma coisa aconteceu, o rapaz pediu que ela mantivesse esse relacionamento ali somente entre eles, Não é todo mundo que precisava ficar sabendo que eles tinham uma relação de quase namoro, o que acabou deixando a menina um pouco insegura e obsessiva, porque essa insegurança contribuiu para que ela começasse a perseguir o rapaz, ligando várias vezes ao dia, algumas vezes até chorando quando ele não retornava suas ligações, até que o Alejo se sentiu perseguido, e resolveu terminar a relação. Mas isso não foi suficiente. A moça continuou perseguindo até ele proibi-la de ir até a casa dele, mas ela continuou extremamente obsessiva. Ela chegou a ter depressão por causa disso, anorexia, e começou inclusive a causar situações prejudicando ela mesma para tentar preocupar o rapaz. Ela chegou inclusive a criar um blog mostrando a anorexia como um estilo de
vida, atraindo várias pessoas nessa mesma condição, e o processo de autodestruição dela só aumentou, assim como o pseudo-amor pelo Alejo. E toda essa paixão obsessiva levou ela a ter vários problemas, como transtorno de borderline, bulimia, anorexia nervosa e até tentativas de suicídio. Essas experiências foram passadas para um livro e então viraram um filme em seguida. O que é bem interessante nessa história é ver o ponto de vista de quem persegue e não o de quem é perseguido, inclusive como você deve ter pensado quando eu comecei a falar sobre essa história, né? Porque quando a gente fica sabendo de uma história assim, o que a gente imagina é que o rapaz tenha feito algo com a moça, e aqui no caso é o contrário. Esse terceiro filme é de 1999, ele foi dirigido por James Mangold e é estrelado por Winona Ryder, já é conhecido de muitos e se chama Garota Interrompida. Um filme que conta a história de Susana, uma garota que está passando por alguns problemas de comportamento durante a sua transição da adolescência para a vida adulta. Entre os vários momentos pesados da vida dela, ela tenta suicídio tomando um frasco de aspirinas e uma garrafa de vodka. Preocupados, os pais dela a levam para uma consulta com um psicanalista que em seu diagnóstico diz que ela tem transtorno de personalidade de borderline, que basicamente é uma pessoa com grande instabilidade de humor, relacionamentos interpessoais conturbados e tendências suicidas, dentre outras coisas. A partir disso, ela é internada no hospital psiquiátrico, onde conhece outras garotas com vários problemas parecidos com os dela e alguns diferentes tão pesados quanto. E apesar de já antigo, algumas pessoas não sabem que o filme é baseado numa história real. A história é vivida por Susanna Kaysen, que viveu tudo isso na década de 60 e escreveu um livro contando toda essa história, como eram os dias dela internada, sobre tomar medicação sem nem mesmo saber o que ela tinha. Tudo, aliás, se passou numa época em que transtornos mentais eram mais banalizados e tinham mais descrença do que hoje em dia, e que as clínicas psiquiátricas eram verdadeiros depósitos de pessoas com as quais ninguém queria conviver. A Susana passou 2 anos internada. É claro que o filme tem adaptações para melhorar a trama visualmente e poder fazer a personagem principal participar mais da realidade das outras personagens. Nesse filme, a Winona Ryder faz o papel principal e a Angelina Jolie, que também está no filme, inclusive acabou ganhando um Oscar e um Globo de Ouro pela sua atuação no filme. O quarto filme de hoje é Meninamá.com, um filme de 2005 que conta a história de Hayley e Jeff, que se conheceram pela internet e nunca tinham se visto. Ela é uma menina de 14 anos e ele um fotógrafo profissional com mais de 30. Os dois combinam de se encontrar em uma lanchonete e esse encontro acontece. O que Jeff não imaginava é que a menina é esperta e inteligente, chegando a suspeitar que o fotógrafo seja um pedófilo, aceitando assim o convite para ir até a casa dele para poder buscar provas dos seus crimes e denunciá-lo à polícia. Na casa dele, os dois conversam, bebem, ele acredita que ele está no controle de tudo, mas ela está disposta, na verdade, a investigar toda a casa e tentar descobrir mais sobre o passado daquele homem. Ela percebe que a casa dele é decorada com fotos de modelos, ainda meninas com imagens sugestivas, e só aumenta a vontade dela de denunciá-lo. Ela encontra inclusive cartas das modelos com quem ele trabalhou antes. Ela decide drogá-lo e amarrá-lo a uma cadeira, torturando-o, ameaçando castrá-lo. O filme se desenvolve basicamente nesse roteiro. O fim é completamente inesperado, pelo menos quando eu vi a primeira vez esse filme, eu não esperava o final que ele teve. Mas o que poucos sabem é que esse filme é baseado em casos reais. O produtor David Higgins viu num programa de TV matérias sobre meninas japonesas mais novas que marcavam pela internet encontro com homens mais velhos. Quando esses encontros aconteciam, em determinado momento, o homem era dominado pela menina, que na verdade atuava em uma gangue que acabava não o denunciando para a polícia como no filme, mas roubando seus pertences, coisas de valor, dinheiro que ele tinha. E diante dessa situação, muitos homens ficavam com medo de dar queixa das meninas para não serem investigados como pedófilos. Um pouco diferente do filme, mas no fim, tanto no filme como na vida real, os caras se davam mal.
E para terminar a lista, vamos falar de uma minissérie chamada Inacreditável, que tem 8 episódios e conta a história da menina Marie Adler, uma menina de 19 anos que foi estuprada no seu quarto durante a madrugada por um homem que invadiu o apartamento sem deixar sinais de arrombamento e sem deixar pistas de quem era. Com o trágico acontecimento, a menina fica extremamente perturbada e sem saber muito como reagir a esse terrível episódio. Sendo assim, ela chegou a dar depoimentos de uma forma que mais de uma vez ela não soube detalhar e nem se lembrar da ordem em que algumas coisas aconteceram. Assim, os policiais que cuidavam do caso começaram a desconfiar que a menina estava inventando toda a história para simplesmente chamar a atenção. Tendo em vista também que ela já tinha um histórico de ter uma personalidade em que ela gostava de ser o centro das atenções. Ela é uma garota que sofria com os pais até ser levada para adoção, ela passou por mais de um lar adotivo, ela tem elementos na vida dela que fez com que o seu depoimento caísse em descrença, até que a polícia praticamente a induziu a dizer que tinha inventado tudo porque sentiu que ninguém ligava para ela. Essa história só começa a mudar quando novos ataques desse abusador acontecem com outras meninas, usando o mesmo modus operandi, e policiais femininas começam a investigar o caso, dando uma atenção e um acolhimento completamente diferente às vítimas. A minissérie mostra basicamente como cada vítima pode reagir completamente diferente uma da outra depois de um episódio tão traumático, e mostra como, dependendo da forma que você aborda quem passou por uma situação dessas, essa pessoa pode se sentir mais à vontade para contar o que passou ou se sentir acuada e até mesmo culpada pelo que aconteceu. E assim como as outras, essa também é uma história baseada na realidade. O nome Marie é o nome do meio da vítima real. A polícia apurou inconsistências na história que ela contou, começou a duvidar e a atacaram. Assim, o foco da investigação se tornou a credibilidade da moça, e em vez de entrevistar a Marie como vítima, a polícia começou a interrogá-la como suspeita. Depois de tudo desvendado e o estuprador preso, a verdadeira Marie processou o Estado pedindo uma quantia de $150 mil por tudo que ela passou por ser considerada mentirosa. Comenta aqui embaixo qual desses filmes, e se você já viu também essa minissérie, qual a sua opinião sobre eles. Pode também deixar sugestões de outras séries e filmes pra gente poder comentar nesse quadro do canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.